Olá, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que você está vendo este vídeo. Hoje é a nossa primeira aula sobre o estudo da Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos focar hoje em conhecer mais este livro maravilhoso, santo de capa preta, que é a Bíblia Sagrada de Deus, a Palavra de Deus, do Deus vivo que chegou até nós. Querido, antes de qualquer outra coisa, eu gostaria que você já pegasse aí um papel, pega um caderno, pega a caneta, pega a sua Bíblia, tá? Porque nós vamos estudar a Palavra de Deus. Essa é a primeira aula de várias que nós vamos ter, onde nós vamos focar em estudar a Palavra de Deus. Nós vamos ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, tá? Vamos ler versículo por versículo, vamos tirar as dúvidas, vamos ir explicando tudo, para que você não apenas possa ler, mas que você possa meditar na Palavra de Deus. Nós vamos ler e meditar na Palavra de Deus, tá? Então que você pega aí já o papel, a caneta, vem comigo para que Deus possa estar juntamente conosco, nos revelando a sua palavra, nos mostrando e nos revelando à luz da revelação da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer nos ensinar e gravar nos nossos corações, amém? Que antes de mais nada, antes de nós começarmos a introdução do nosso estudo, eu gostaria de ler 2 Pedro, capítulo de número 1, o verso é o de número 20 e 21, 2 Pedro, capítulo de número 1, o verso é o de número 20 e o 21. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó: sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Aqui em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e 21, está falando que chegou até nós a profecia, que a palavra de Deus chegou até nós, não escrita por homens, mas chegou até os homens santos de Deus através do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo que guiava a mão de cada pessoa, de cada autor que escreveu a Bíblia, tá? E nesta introdução que nós vamos fazer sobre o estudo da Palavra de Deus, a primeira coisa que nós precisamos aprender e saber é que a Bíblia é um conjunto de 66 livros, tá? A Bíblia tem 66 livros, resumindo eles, separando eles em Antigo e Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento ele é composto por 39 livros, tá bom? E no Novo Testamento são 27 livros. Então vamos lá, para você poder aprender, tá? No Antigo Testamento são 39 livros, tá? E no Novo Testamento são 27 livros. Então, que você tenha a sua Bíblia aí em mãos, para você já sabe quantos livros tem ao todo, né? São 66 livros divididos em 2 testamentos, tá? Nós já vamos falar sobre Antigo e Novo Testamento, mas vamos focar na quantidade de livros de cada um agora, tá? Então são 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento, amém? A Bíblia, a palavra Bíblia é o plural da palavra grega que significa livro, tá? E por isso que a Bíblia é um conjunto de livros, tá bom? Todos os textos bíblicos foram escritos originalmente em hebraico e grego, com poucas partes em aramaico. Cada livro da Bíblia foi elaborado em épocas distintas, sendo reunidos nos primeiros séculos da Igreja cristã. Por curiosidade, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo e já foi traduzida em mais de 2.900 línguas e dialetos. Além disso, a Bíblia é o livro mais vendido da história, com mais de 6 bilhões de cópias no mundo inteiro.
Olha só, querido, o quanto que a Bíblia ela é importante, o quanto que a Bíblia ela é transformadora e o quanto que ela toca em nós. Nós estamos falando da palavra de Deus que já foi transformada, traduzida em 2.900 línguas. Mais de 6 bilhões de cópias vendidas no mundo. Tudo isso é a palavra de Deus que está alcançando os 4 cantos deste planeta Terra. Ainda mais agora com a internet, não é verdade? Então, nós vamos continuar o nosso estudo, tá? Quem escreveu a Bíblia? Vamos ver sobre isso agora, ó. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Foi Ele quem inspirou os homens na elaboração de cada livro. É isso que diz 2 Pedro, capítulo de número 1, o verso de número 20, 21 e 22, tá? A gente leu o 20 e o 21, mas pode ler o 22 também. É isso que diz lá em 2 Pedro, tá bom? Quanto à autoria dos livros bíblicos, nós podemos perceber algumas características. Ó, vamos ver algumas características. Ó. O autor de quem escreveu um livro, por exemplo, a Epístola de Tiago, irmão de Jesus, foi escrito por ele próprio. Por quê? Porque naquele tempo eles tinham o costume de colocar o nome dos livros é o nome do autor, entende? Por exemplo, o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, de João por João, e assim sucessivamente, tá? Então naquele tempo eles tinham esse costume, tá ok? O autor que escreveu mais livros, quem é ele? Nós sabemos que é o apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 epístolas, boa parte no Novo Testamento, tá? A gente está falando do apóstolo Paulo, aquele que perseguia e depois passou a ser perseguido, tá? Do Saulo que virou Paulo, é dele que nós estamos falando, você conhece, tá? Então o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas, tá? Vamos continuar. O livro, por exemplo, o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro que tem vários autores, tá? E você nunca fala Salmos capítulo de número tal, capítulo de número tal. Por quê? Porque Salmos ele é uma junção de vários autores. Por exemplo, Salmos tem poemas de Salomão, vamos lá, Salmos tem poemas de Salomão, anota aí, de Davi, de Moisés, de Emã, de Etã, da família de Asaf e os coraitas entre os seus autores. Então a gente está falando só no livro de Salmos, a gente tem no mínimo 7 autores em um livro só. Por que os Salmos você não fala de capítulos, tá? Quando você for ler Salmo, você não fala Salmo capítulo de número 90, não. Você fala Salmo de número tal, nunca fala capítulo. Por quê? Porque Salmos é uma junção de poemas, tá? De hinos e até mesmo orações. Então, não tem capítulos, Salmos não é separado por capítulos, é separado por poemas, tá bom? Então você sempre fala Salmos tal, vamos ler agora Salmos de número 20, Salmos de número 30, Salmos de número 40, tá bom? Nunca fala capítulo, sempre fala de número tal, tá ok? Vamos seguindo com o nosso estudo, tá? Hebreus, por exemplo, o livro, a carta aos Hebreus que se encontra no Novo Testamento, até então era atribuído a Paulo, tá? Mas isso não é confirmado e hoje a sua autoria ainda é desconhecida. Ninguém sabe ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns estudiosos acreditam que foi o apóstolo Paulo, mas como não tem essa confirmação, como não tem essa certeza, nós vamos deixar em aberto, tá? Então Hebreus, por exemplo, é uma carta, que nós não sabemos quem foi o autor ao certo, tá? Outra curiosidade sobre a Bíblia que você pode aí anotar, que você pode saber, tá? Antes de nós começarmos o nosso estudo a fundo, é que o livro mais antigo, tá? O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó.
que até hoje não se sabe exatamente quem é a autoria, quem foi que escreveu o livro de Jó. Ele tem o livro de Jó porque, como eu disse, era o costume daquela época, tá? Mas nós não sabemos até hoje se realmente foi Jó que escreveu o livro, tá? Alguns estudiosos afirmam que sim, outros afirmam que não. Então, nós vamos ficar no mesmo ponto de Hebreus, tá? Se a Bíblia fosse na sua ordem cronológica, o primeiro livro não seria o livro de Gênesis, seria o livro de Jó, porque o livro mais antigo é o livro de Jó, tá? E ainda não se sabe a autoria dele. Uma coisa que nós precisamos aprender sobre a Bíblia é que estima-se que foram cerca de 40 pessoas que escreveram a Bíblia, num período aproximado entre o primeiro autor e o último de 1600 anos. Querido, olha só como a palavra de Deus é linda e maravilhosa. Estamos falando de um livro que se completa, mas que ele começou a ser escrito em um tempo e terminou apenas 1600 anos depois, querido. É muito tempo e mesmo assim ela é completa, ela é maravilhosa. Por quê? Porque é a palavra de Deus na sua essência, vindo até nós através do Espírito Santo. Uma coisa que nós precisamos aprender é que a Bíblia é unitária, harmônica e coerente. Ou seja, ela se explica por si própria. Prova do quão perfeito e poderoso são as palavras ali registradas. 2 Timóteo 3,16 diz assim, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Querido, só o poder de Deus é capaz de realizar uma obra tão perfeita e inesgotável. Por que inesgotável? Porque mesmo ela tendo todo esse tempo, mesmo ela sendo o livro mais antigo do mundo, querido, ela ainda continua transformando vidas. Ela transformou vidas há 500 anos atrás, ela transformou vidas há 1000 anos atrás, ela transformou vidas no ano passado, ela transformou vidas ontem, ela está transformando vidas hoje e vai continuar transformando vidas amanhã. De tão maravilhosa e perfeita que a palavra de Deus é. Então, querido, eu quero que nesse estudo você entenda esse livro maravilhoso que você tem em mãos, que você dê valor ao que você tem na sua mão, querido. Entenda o quão poderoso é isso que você tem nas mãos, amém? Vamos continuar o nosso estudo. Agora nós vamos ver como a Bíblia foi dividida e organizada. A Bíblia não foi organizada integralmente em ordem cronológica. Os livros foram organizados priorizando uma ordem narrativa, tá? Ou seja, aquela ordem cronológica mais da história do povo de Israel, tá bom? E não a ordem cronológica dos livros mais velhos. Por quê? Porque se fossem pela ordem cronológica, o livro de Jó estaria na frente do livro de Gênesis. E não seria tão harmônico assim. Mas do jeito que ela é hoje, separada assim de Gênesis e Apocalipse, respeitando, querido, a narrativa, a história, você entende melhor. Por quê? Porque começa em Deus criou os céus e a terra, aí vai para Adão, a descendência de Adão, e aí explica tudo certinho. Aí fala de Enoque, que foi o homem que andou com Deus, aí vem vindo, fala de Noé, querido, aí fala também, querido, de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de José, fala de Moisés começa a passar o livramento que o povo teve lá do Egito. Depois do livramento, depois da morte de Moisés, entra em Josué, e aí começa o período dos juízes e dos reis e por aí em diante. Então, ela é assim, dividida de Gênesis a Apocalipse,
para que nós possamos entender melhor, tá bom? Então tenha isso em mente. Por que a Bíblia ela é assim, de Gênesis a Apocalipse? É para respeitar a narrativa dela, para respeitar a história, para quem for lê-la entender a história melhor, tá bom? Vamos continuar. Agora sim, nós vamos falar sobre o Antigo e o Novo Testamento. Você sabe que a Bíblia... Você sabe que a Bíblia ela é dividida em dois grandes blocos, não sabe? Antigo Testamento e Novo Testamento. Vamos lá, deixa eu me pegar aqui, só um minutinho. Achei, ó. Entre Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança. O primeiro bloco fala da primeira aliança que Deus fez com os homens, a origem da humanidade, a história do povo de Israel e a promessa da vinda do Messias, tá? É isso que fala o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança. O que o Antigo Testamento foca então? O Antigo Testamento foca no que? Foca na origem da humanidade, tá? Se você quiser anotando aí, vai anotando aí. Fala da origem da humanidade, a história do povo de Israel e a promessa da vinda do Messias. É isso que fala o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança. O Novo Testamento, ou a Nova Aliança, fala do quê? Fala do cumprimento da profecia, ou seja, a vinda do Messias, a vinda do Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, tá? Fala também da expansão do Evangelho, ou seja, como que o Evangelho foi se propagando assim que ele foi escrito, como os apóstolos propagaram a palavra de Deus através dos quatro cantos desta terra, tá? E fala também, e tem também a profecia do fim dos tempos com a volta de Cristo, tá? Que a gente está falando de Apocalipse. Concluindo então o que? Concluindo que o Novo Testamento é a conclusão do Velho Testamento, ou seja, um completa o outro, entende? O Antigo Testamento e o Novo Testamento se completam, um é continuação do outro, amém? Então que você possa aí ter essa certeza, que você possa ter isso na sua mente, tá? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se completam, tá? Então, se alguém te perguntar sobre o que o Antigo Testamento e o Novo Testamento fala, né? Os seus principais pontos, você já vai saber o que falar, tá bom? Então, vamos continuando. A Bíblia é assim por quê? Porque além dela respeitar a narrativa do livro a livro, a Bíblia foi agrupada por estilos literários. Como assim? Eu vou explicar para você agora mais ou menos como que Gênesis, como que o Antigo Testamento é separado, tá? É assim, ó, o Antigo Testamento, ele é dividido como o Pentateuco, tá? Tem os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. É assim que o Antigo Testamento é dividido. Nós já vamos entrar no tópico de cada um, tá? Mas pega a caneta aí, se você não pegou, e aí anota aí, tá? O Antigo Testamento é dividido entre o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores, tá? Essa é a divisão do Antigo Testamento, tá bom? O Novo Testamento é dividido entre os evangelhos, a história da igreja primitiva, as epístolas, né, ou as cartas e a revelação do Apocalipse, tá? Agora a gente vai ver mais detalhadamente como que é separado cada um, tá bom? Vamos lá, ó. O Antigo Testamento, vamos aprender sobre a estrutura da Bíblia, tá? É assim, ó. O Antigo Testamento, ele é separado primeiro com o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Vamos lá. O Pentateuco, do grego Pentateucos, que significa livro de 5 volumes. É composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, e estes fazem parte da Torá, o livro da lei para os judeus. Todos estão dispostos em ordem cronológica.
Ou seja, são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? O Pentateuco é o quê? O Pentateuco é a junção dos 5 primeiros livros da Bíblia. Pentateuco significa livro de 5 volumes, tá? Que são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros então formam o Pentateuco, tá? Amém? Que eles fazem parte da Torá, que é o livro da lei dos judeus, tá? Vamos então para os livros históricos. Os livros históricos, né? Esse conjunto é formado por 12 livros que contam a história do povo de Israel, desde a conquista da Terra Prometida até o exílio babilônico. Os 12 livros também estão em ordem cronológica. Por quê? Para melhor entendimento do leitor, amém? Para que você possa entender melhor a palavra de Deus, os livros históricos também estão em ordem cronológica, tá? Ou seja, na ordem em que os fatos aconteceram, ano após ano, dia após dia, tá? Vamos ver então quais são esses livros históricos. Tem 12 livros históricos, tá? 12 livros históricos. São eles, ó, vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. 12 livros, amém? Anotou aí? Vou repetir, tá? Vamos lá. Os livros históricos são 12 livros, tá? Vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, tá? 12 livros. Esses são os livros históricos. Então, na sequência, após os livros históricos, quais são? São os livros poéticos, tá? Então vamos lá, ó. São 5 livros poéticos, ou seja, de poesias, tá? Aquela coisa mais de sabedoria, tá bom? Vamos lá, ó. 5 livros fazem parte deste grupo. São poesias, sabedorias, provérbios e cânticos. Ou seja, esses 5 livros falam e contém nesses 5 livros o que? Poesias, sabedorias, provérbios e cânticos, tá? Quais são esses 5 livros, tá? Esses 5 livros estão organizados em uma ordem de relevância, tá? E não cronológica, em uma ordem de relevância. Ou seja, os estudiosos, né, bem antigamente, acharam melhor organizá-los dessa forma, porque assim você iria entender melhor, tá? Então, quais são esses 5 livros poéticos? Vamos lá. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? Esses são os 5 livros poéticos. Anotou aí? Eu vou repetir, tá? São 5 livros poéticos, tá? São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Amém? Vamos lá. Esses são os 5 livros poéticos. Após os livros poéticos, o que vem então? Depois dos livros poéticos vem os profetas maiores, tá? São 17 profetas maiores, tá? São 17 profetas maiores, tá? Ou seja, 17 no total, amém? São 5 profetas maiores e 12 profetas menores, tá? São os livros proféticos, tá? Então, deixa eu me corrigir aqui, tá? São 17 livros proféticos, tá? Ou seja, que foram escritos pelos profetas de Deus, tá? São 17 ao todo. Aí são 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Ah, mas o que você quer dizer? Ah, quer dizer que um profeta é maior do que o outro, a unção de um é maior do que a do outro, é por isso que é profeta maior e menor? Não, querido. É chamado de profeta maior e menor por causa da extensão do livro, tá? Por causa da extensão do seu ministério, tá bom? Do tempo que ele anotou ali no livro, do
dos anos em que eles foram usados, tá? Só é profetas maiores e menores do tamanho do livro, tá? Como o livro é grande, profeta maior. Como o livro é pequeno, coisa de 3, 4, 5 capítulos, 6, 7 capítulos, né? São profetas menores, tá? Não é porque um profeta é maior do que o outro, tá bom? Só é chamado de profeta maior e menor, por quê? Por causa do tamanho de cada livro, tá ok? Do tempo que cada um exerceu, é somente por isso, tá? Não é que um é maior do que o outro, ok? Vamos então ver quais são esses profetas, tá? Quais são esses livros proféticos? Vamos lá. São 5 livros dos profetas maiores. 5 profetas maiores. Quem são esses 5 profetas maiores? Que também está organizado por ordem de relevância, tá? Os profetas maiores estão organizados por ordem de relevância. Ou seja, de uma forma que você consiga entender melhor a narrativa de cada um, tá ok? Vamos lá, ó. Os 5 profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, tá? Esses são os 5 profetas maiores, ok? Então você aprendeu que são os 5 profetas maiores, por causa do tempo e do tamanho do livro. Quem são esses 5 profetas maiores? Vou repetir: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, amém? Agora nós vamos ver os 12 profetas menores, tá? Vamos lá, ó. Neste grupo estão organizados 12 livros proféticos. A nomenclatura não quer dizer que um profeta é maior do que o outro, como eu já expliquei, tá? Na verdade, a definição está relacionada à extensão da obra literária. Os profetas menores têm menos capítulos que os profetas maiores, tá? É por isso que são profetas menores, tá? Pega a caneta aí e vamos anotar comigo, tá? São 12 profetas menores, 12, vamos lá, ó. São eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, entendeu? Vamos repetir, são 12 profetas menores para finalizar o Antigo Testamento, tá? A Antiga Aliança, o Antigo Testamento como ele é dividido, tá? Os 39 livros, tá? Ele é finalizado com os profetas menores, tá? Então a gente vai finalizar aqui e vai recapitular para você pegar aí, tá bom? Vamos lá, ó. São 12 profetas menores, vou repetir. São eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Esses são os 12 profetas menores. E assim a gente encerra, né, o Antigo Testamento, como o Antigo Testamento é dividido. Vou fazer uma breve recapitulação sobre o Antigo Testamento, tá? Vamos lá. O Antigo Testamento, ele tem quantos livros? Você lembra? 39, tá? O Antigo Testamento tem 39 livros, tá? E ele é separado em 5 categorias: o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores, tá? Então você sabe que o Antigo Testamento é separado em 5 categorias: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores, tá? E aí a sequência é essa, tá? O Pentateuco é primeiro, depois vem os livros históricos, depois os livros poéticos, depois os profetas maiores e por último os profetas menores, tá? Assim é separado o Antigo Testamento, ok? Agora a gente vai aprender como que é separado o Novo Testamento, tá? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, tá bom? Sugestão de tema, você pode mandar para mim através do comentário, através do Facebook também, tá bom? Que eu vou estar gravando um vídeo de quarta, tá? Ou de sexta respondendo e tirando a sua dúvida, tá? Então esse é a divisão do Antigo Testamento, tá bom? São os 39 livros divididos em 5 categorias, tá ok? Vamos agora para o Novo Testamento, tá? Ó, é interessante, eu não sei se você reparou, tá? A minha Bíblia ela é antiga, então eu não sei se a sua é nova ou não e se a sua tem.
Mas toda a Bíblia, ela tem pelo menos uma folha em branco entre o Novo e o Velho Testamento, tá? Ou pelo menos deveria ter, ou pelo menos uma explicação, tá bom? Que nem a minha aqui, ó, tem uma explicação, tá bom? Mas algumas Bíblias, tá? Porque a minha é a King James de estudo, tá bom? Se você quiser saber mais sobre qual versão da Bíblia é melhor, tá? Você manda a pergunta que aí eu te respondo separadamente, tá? Depois eu gravo um vídeo falando por que eu prefiro a King James, tá? Mas eu não vou focar nisso agora, tá ok? Vamos voltar àquilo que ao nosso estudo, tá? É chamado de o período intertestamentário ou interbíblico. Vamos falar interbíblico, né? Porque essa palavra é difícil que nem eu consegui falar. Essa página em branco é chamada do período interbíblico. O que quer dizer? Essa página em branco que separa o Antigo do Novo Testamento é um período ao que não foi escrito. E é justamente o espaço de tempo em que nada foi profetizado entre o Antigo e o Novo Testamento, os anos do silêncio, tá? Que durou aproximadamente 400 anos, tá? Por isso que tem essa página em branco, para ter essa divisão de tempo entre o final da antiga aliança e o começo da nova aliança, tá? Teve um período de silêncio aí de 400 anos, por isso que tem essa página em branco, tá? Essa página em branco dividindo o Velho e o Novo Testamento na sua Bíblia, ela não tá aí por tá não, tá bom? Ela tem um significado, tá? E o significado é esse aqui, tá? É o período interbíblico.